Em 1960, 3 cientistas da Universidade de Illinois publicaram um artigo chocante na revista Science. Eles previram que, em uma sexta-feira, 13 de novembro de 2026, a humanidade enfrentaria um colapso. Mas o que exatamente isso significa? Vamos desvendar essa profecia científica que está prestes a se tornar realidade. Ou não. A história começa com Heinz von Forster, Patricia Mora e Larry M. Eles analisaram os dados do crescimento populacional humano desde o nascimento de Cristo e descobriram um padrão surpreendente. A população não estava crescendo de forma linear ou mesmo exponencial. Estava crescendo de forma hiperbólica. Eles criaram uma fórmula matemática que se encaixava perfeitamente nos dados históricos. E essa fórmula tinha uma conclusão assustadora. Em 13 de novembro de 2026, a população mundial se tornaria infinita. Claro, uma população infinita é fisicamente impossível. Então, o que von Forster e sua equipe realmente previram? Eles chamaram esse ponto de Dia do Juízo Final. Um dia em que o modelo matemático que descreveu milênios de história humana simplesmente quebraria. O sistema social e tecnológico que sustenta a humanidade chegaria ao seu limite absoluto. Não estamos falando de um meteoro ou de uma catástrofe natural repentina. O colapso previsto é muito mais sutil e talvez mais assustador. É um colapso de dentro para fora. Imagine um sistema que se acelera cada vez mais rápido, até que suas próprias engrenagens se desintegrem sob a pressão. Essa era a ideia. O crescimento populacional e o desenvolvimento tecnológico estavam tão interligados que se alimentavam mutuamente, criando um ciclo de aceleração que não poderia continuar para sempre. Esse conceito foi chamado de aperto mortal. Pense assim: mais pessoas levam a mais ideias, o que leva a mais tecnologia. Essa tecnologia, por sua vez, permite que mais pessoas sobrevivam e prosperem, o que novamente aumenta a população. É um ciclo de feedback positivo. Por exemplo, a invenção da agricultura permitiu um boom populacional. Mais tarde, a Revolução Industrial fez o mesmo, em uma escala ainda maior. Cada avanço tecnológico encurtava o tempo necessário para a população dobrar. A equação dos cientistas mostrava que esse tempo de duplicação estava se aproximando de zero. O ponto em que a equação previa uma população infinita é o que os matemáticos chamam de singularidade. É um ponto onde as regras normais não se aplicam mais. Em física, um buraco negro tem uma singularidade em seu centro. Na profecia de von Forster, a singularidade era o nosso futuro próximo. Eles não estavam dizendo que o mundo acabaria com uma explosão, mas que o sistema social humano como o conhecemos se transformaria em algo completamente irreconhecível, porque as pressões se tornariam insustentáveis. Eles argumentaram que, à medida que nos aproximássemos de 2026, veríamos uma intensificação de todos os processos sociais. A comunicação se tornaria instantânea, as viagens mais rápidas, as mudanças sociais mais abruptas. A vida se tornaria cada vez mais acelerada. Olhando para o nosso mundo hoje, com a internet, as redes sociais e a inteligência artificial, parece que eles acertaram em cheio em alguns aspectos, não é mesmo? A sensação de que tudo está acontecendo rápido demais é uma experiência comum para muitos de nós. Então, a pergunta que não quer calar: vamos realmente entrar em colapso em 2026? Estamos a apenas alguns anos de distância. A população mundial está atualmente em torno de 8 bilhões de pessoas, longe do infinito. O que aconteceu? A resposta é que o sistema mudou. O crescimento populacional humano começou a desacelerar. Por volta da mesma época em que o artigo foi publicado, algo começou a mudar. As taxas de natalidade em todo o mundo começaram a cair, especialmente nos países desenvolvidos. Fatores como maior acesso à educação para mulheres, urbanização e planejamento familiar mudaram drasticamente a trajetória do nosso crescimento. A humanidade, de certa forma, pisou no freio. A população mundial ainda está crescendo, mas a um ritmo muito mais lento. As projeções atuais da ONU prevêem que a população global atingirá um pico de cerca de 10,4 bilhões de pessoas por volta de 2080 e depois começará a diminuir. Isso significa que a fórmula de von Forster estava errada? Não exatamente. A fórmula era incrivelmente precisa para os dados que eles tinham, cobrindo quase 2.000 anos de história. O erro, se podemos chamar assim, foi presumir que o padrão continuaria indefinidamente. Eles não previram, ou talvez sua fórmula não pudesse prever, a capacidade da humanidade de mudar seu próprio comportamento em resposta às novas condições. A desaceleração do crescimento populacional foi uma mudança fundamental no sistema, algo que a equação não levou em conta. O próprio von Forster sabia disso. Ele não via sua previsão como um destino inevitável, mas como um aviso. O artigo era um chamado à ação, ao apontar para a singularidade. Ele estava nos forçando a confrontar as consequências do nosso crescimento descontrolado. Ele estava dizendo que,
Se não mudássemos nosso curso, o sistema entraria em colapso, e de certa forma nós mudamos. O fascinante sobre essa profecia é que ela não era mística ou sobrenatural. Era baseada em dados e matemática, e embora a data específica de 13 de novembro de 2026 não vá marcar o fim do mundo, ela serve como um poderoso lembrete de como sistemas complexos podem se comportar de maneiras inesperadas. A aceleração que eles descreveram é real. Vivemos em um mundo de mudanças tecnológicas e sociais incrivelmente rápidas. A singularidade populacional pode ter sido evitada, mas talvez estejamos nos aproximando de outros tipos de singularidades, como a tecnológica, com o advento de uma inteligência artificial superinteligente. A história do Dia do Juízo Final de Von Forster nos ensina uma lição valiosa sobre previsões. Modelos são ferramentas poderosas, mas são simplificações da realidade. A realidade é complexa, e os seres humanos têm a capacidade de alterar o futuro que os modelos preveem. Não somos passageiros passivos na jornada da história. Então, quando chegar a sexta-feira, 13 de novembro de 2026, podemos respirar aliviados. Não haverá uma população infinita, e com sorte, nenhum colapso civilizacional. Mas podemos aproveitar o dia para refletir sobre essa história incrível. Uma história sobre como a ciência pode nos alertar sobre futuros perigosos e como a humanidade, às vezes, consegue ouvir e mudar de direção antes que seja tarde demais. A profecia não falhou. Ela cumpriu seu propósito. Ela nos fez pensar e agir. E essa é a maior força da ciência. Obrigado por assistir a esta jornada pela história de uma das previsões científicas mais intrigantes do século XX. Se você gostou de desvendar esse mistério comigo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. 8 Approxima